Os riscos são altos e o fracasso não é uma opção. Se você não desenvolver um plano com relação ao clima, você já fracassou no seu trabalho. Essa frase é do Tim Cook, CEO da Apple. E ele não fala só de clima, ele fala de estratégia, de visão, de responsabilidade com o futuro que não é teu, ele é de todos nós. Agora, deixa eu te provocar com outra ideia. Você conhece o livro Net Positive, ou Impacto Positivo, do ex-CEO da Unilever, Paul Pullman? Logo na capa tem uma frase que já dá um tapa de realidade. Como empresas corajosas prosperam dando mais do que tiram. Legal, né? E isso aqui não é um resumo do livro. Eu quero que você entenda a moral. É um convite para uma reflexão. E se o lucro fosse consequência e não o fim? Sempre que a gente fala de empresas que aliam resultado financeiro com impacto ambiental e social, uma parte grande dos executivos, empreendedores, investidores reage com ceticismo. Muita gente ainda acredita que existe um trade-off inevitável, como se o lucro só pudesse existir quando o impacto é ignorado. Mas isso não é maldade. É a formação, né? A gente cresce com isso às vezes. E o reflexo de um modelo onde as empresas se viam como ilhas, responsabilidade era só com o acionista e fazer o bem parecia quase uma caridade. Até hoje, muita gente repete que empregar já é uma ótima contribuição social. E é mesmo. Empregar é uma ótima contribuição. Mas ela é só o começo. Porque toda empresa que cresce precisa de gente. E todo sonho grande exige que mais pessoas ganhem junto. Está na hora de ampliar o que a gente entende como win-win de verdade, ou ganha-ganha, para quem não entendeu. No caso da Unilever, Paul Pullman mostrou isso na prática. Em cerca de 10 anos de empresa, a empresa gerou resultado quase 300% acima da concorrência direta. Não foi fácil, nunca é, quando a gente vai buscar o médio e longo prazo. Ainda mais quando você está à frente de uma companhia listada, cheia de investidores, com pressão diária por curto prazo. Isso exige muita coragem e não pouca. Principalmente quando estudos da S&P Global mostram que o tempo médio de vida das empresas caiu de 61 anos em 1958 para menos de 18 anos hoje. Ou seja, seria muito mais confortável para um CEO simplesmente surfar o curto prazo, entregar resultado imediato e ir embora? Para piorar, mais de um terço das maiores empresas de capital aberto do mundo teve pelo menos 3 CEOs em apenas 10 anos. Agora me responde, como é que você constrói empresas de longo prazo com liderança de curto prazo? E é aqui que entra a coragem de nadar contra a corrente, galera. Quando o Paul Pullman assumiu a Unilever, ele decidiu que não jogaria o jogo do imediatismo. Suspendeu previsões trimestrais, enfrentou o conselho ansioso e disse não à pressão pelo resultado rápido. No lugar disso, construiu uma estratégia baseada em impacto positivo. Produtos mais sustentáveis, cadeias de valor mais conscientes e responsabilidade real pela externalidade do negócio. No começo, o mercado estranhou. Muita gente duvidou que isso fosse gerar resultados, mas os números vieram na sequência disso. Em cerca de 10 anos, a Unilever entregou um retorno total ao acionista quase de 300% acima de players do mesmo setor. Atraiu talentos, construiu uma marca admirada e se manteve resiliente mesmo em cenários de crise. Enquanto investidores estavam pressionando pela performance, ele ia lá e dobrava a aposta naquela visão de médio e longo prazo. Isso deixa uma coisa muito clara. O tempo está contra o imediatismo. Se em 58 uma empresa podia esperar viver mais de 6 décadas, hoje mal passa de 18 anos e líder sequer fica um tempo suficiente para construir algo duradouro. Então a pergunta é simples e brutal. Como é que a gente vai criar algo longevo, uma cultura, para uma recompensa que depende do próximo trimestre? Paul Pullman propõe 5 princípios que diferenciam empresas verdadeiramente transformadoras das que parecem bem intencionadas. Primeiro pilar, assumir a responsabilidade por todos os impactos intencionais ou não, olhando a cadeia inteira da produção até o pós-consumo. Segundo, trabalhar pelo benefício de longo prazo da empresa e da sociedade. Aqui o foco é resiliência, não crescimento artificial. Terceiro,
gerar retorno positivo para todas as partes interessadas. Clientes, colaboradores, fornecedores e o planeta, né? Quarto, ver o lucro do acionista como resultado, não como objetivo. Lucro não é o que se persegue, é o que se colhe quando se planta corretamente. E o quinto, fazer parcerias para impulsionar as mudanças sistêmicas. Nenhuma empresa muda o jogo sozinha. Nenhuma pessoa faz nada sozinha e nenhuma empresa também não vai fazer. Agora vamos aos dados, porque isso aqui não é poesia corporativa. Segundo a Just Capital, empresas com melhor desempenho social e ambiental pagam em média 8% mais os funcionários, usam mais que o dobro de energia renovável, têm 6 mais metas de diversidade e ainda entregam 7,2% mais de retorno de capital acionista. A Gallup mostra que empresas com funcionários engajados têm 17% mais produtividade, 20% mais vendas e 21% mais lucratividade. Ou seja, a gente não está falando de propósito apenas. São dados reais. E isso é reforçado por um movimento global. Os ativos financeiros com critérios ESG já somam mais de 50 trilhões de dólares. O dinheiro já entendeu o valor do impacto. Inclusive, o ESG foi criado para o mercado financeiro. A pergunta é, as empresas já entenderam? Porque o maior risco hoje é não mudar. E se você não muda, não ter plano é ignorar os sinais de mercado. Foi isso que o Tim Cook quis dizer e ele deixou isso ainda mais claro numa reunião com os acionistas da Apple, quando questionaram o custo, né, das políticas climáticas. Ele respondeu isso sem rodeio, direto. Se você quer que eu faça coisas que só maximizam o retorno de curto prazo e não pensa no futuro, você deveria vender as suas ações. E desde então, a Apple valorizou mais de 500%. Não é só por causa de sustentabilidade, pessoal, é óbvio, mas porque decidiu criar valor real, de longo prazo. Muito mais do que focar no acionista, né? É parar de obedecer o mau humor do mercado, ou o humor de maneira geral. A sustentabilidade não é o objetivo, é o resultado natural de uma empresa que opera com propósito, inteligência e visão sistêmica. O futuro vai premiar quem enxerga impacto como ativo, valoriza pessoas e reputação, reduz risco de forma estratégica e constrói negócios como projeto de vida, não só como um sprint trimestral. Quem não fizer isso não vai falir amanhã, mas vai perder espaço, relevância, valor. E como o próprio Pullman resume, lucro é o que você colhe, mas o que você planta é o que define quem você é. Ou seja, pessoal, aqui não é só sobre propósito, sobre impacto. É de um olhar bem cético e pragmático. Se você acha que isso tudo é balela, tá tudo certo. Mas o mercado vai te cobrar quanto mais o tempo estiver passando. O mundo está cada vez mais conectado. As gerações vêm com outros valores de empregabilidade. Espero que esse conteúdo tenha sido útil. Te inscreva aí no nosso canal. Quem quiser nos seguir nas redes, é Conversas Sustentáveis em todas as redes sociais. E Wagner Lopes no LinkedIn, WS Lopes no Instagram. E até mais. Tchau, tchau!